do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lampura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nosso Deus. Os irmãos, nesses três textos, conseguem entender qual é o centro? O sangue, né? O propósito aqui, meus irmãos, é falar sobre o sangue. Esses três textos que nós lemos, ele trata sobre as questões do sangue. O primeiro deles, que está lá em Levíticos, vai falar, o objetivo de Deus era mostrar que ele dava um valor ao sangue. Então ele proibiu que as pessoas comessem ou se alimentassem de qualquer forma que fosse do sangue dos animais. Então aquilo era para Deus, tinha que ser separado aquilo. O objetivo disso era que Deus dava o valor para o sangue. E ele explica isso no versículo 10. Deus ele vai deixar claro que a alma de toda a carne está no sangue, ou seja, a vida de toda a carne está no sangue. Então ele vai dizer, não é, no final do versículo 11, que o sangue seria para expiar a alma. E é este o objetivo do sangue. Ele diz lá que a alma seria expiada pelo sangue. Tudo bem? No capítulo 2 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele faz questão de mencionar que Cristo, ele é superior aos anjos. Este é o objetivo do capítulo 2. Então, no capítulo 2 de Hebreus, o escritor ele vai explicar justamente que Cristo, ele é superior aos anjos. Mas ele veio a este mundo participando da carne e do sangue, que enquanto ele estava neste corpo, o fazia inferior aos anjos. Mas ele é superior, é isso que o escritor quer deixar. No versículo 14, então, que nós lemos em diante, ele vai dizer, olha, ele participou, né, das mesmas coisas que nós, carne e sangue, assim como todos nós participamos. E ele vai mostrar, não é que
esta era a única forma, né? Eu expliquei isso em alguns domingos anteriores, que era a única forma dele vencer a morte. E aqui ele vai deixar bem claro, no versículo 15, que mediante isso, ele pôde vencer aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, no capítulo 9, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que Cristo é um mediador, ou sumo sacerdote, acima dos que haviam no Antigo Testamento. Então é isso que nós temos que ter em mente. E que aquele tabernáculo que está lá em Êxodo capítulo 25, a seguir, né? Porque no 25 é a construção, mas nós vamos ver todas as peças dos tabernáculos, e eu vou usar o mesmo texto do escritor, quando ele diz, né, a mesa, os pães, tudo isso, nós não falaremos agora, tudo bem? Então nós vamos seguir a mesma ideia dele. Mas, a partir do 25, nós vamos ver todo o tabernáculo. E ele vai dizer que tudo aquilo era apenas uma alegoria. O que é uma alegoria? É um conjunto de metáforas, né? Ele vai colocando uma comparação, outra comparação, e quando chega várias comparações juntas, se torna uma alegoria. Isso é uma das figuras de linguagem, tá certo? Então, meus irmãos, é isso que Paulo, que o escritor aos Hebreus, né? Na minha mente é Paulo, mas ele coloca, tá certo? No capítulo 9, então, ele deixa bem claro que o primeiro, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E ele deixa bem claro, não sem sangue. Não é? Este era a responsabilidade dele, não sem sangue. E ele vai colocar aqui, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tudo bem, meus irmãos? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, mas apenas para que os irmãos tenham tudo isso em mente. Amém? Pois bem, meus irmãos, então o objetivo para falar do que eu quero pregar nesta noite é falar aos irmãos sobre o que é, na verdade, a santificação e a justificação. Estas são duas doutrinas bíblicas, né, que estão dentro do pacote da doutrina da santificação em si, e nós temos que ter isso em mente. O que é esta santificação e o que é a justificação. Se nós não temos isso bem definido, meus irmãos, nós temos problemas na vida cristã. Eu estava conversando um pouquinho aqui com o pastor Aguinaldo e ele estava me contando, né, de algumas coisas que ele estava ensinando em algumas igrejas e foi pregar em algumas igrejas, e a resposta que as pessoas deram por ouvir, não é, o Evangelho. Nós pensamos que hoje, irmãos, por haver diversas igrejas espalhadas pelo Brasil, por ter este movimento, né, Marcha para Jesus, todas estas coisas que parecem ser um crescimento do Evangelho, mas os irmãos sabem, isso é muito mais um crescimento de ideologias religiosas do que propriamente o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele não busca essas coisas, não é? Você não encontra Jesus fazendo marcha para algum tipo dessas coisas. Os irmãos vão encontrar Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, e um povo aclamando ele como rei, porque isso era já uma profecia bíblica, mas alguns desavisados tentaram fazer dele um rei político, e Jesus logo explicou que o objetivo dele não era esse. Então, Jesus nunca esteve nestas coisas, Jesus nunca esteve misturado com estas coisas. O Evangelho de Jesus Cristo nunca esteve misturado com isso. E isso, na verdade, que nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos, eu posso dizer aos irmãos, sem dúvida, é muito mais um laço do diabo em tentar denigrir o Evangelho e fazer do Evangelho uma palhaçada, como é feito nos nossos dias. O Evangelho nunca foi isso, irmãos. O Evangelho é justamente, irmãos, isso que nós lemos aqui nesta noite. Cristo enfrentando o diabo e vencendo ele, para dar a nós a segurança, como ele diz em Hebreus capítulo 2, para que aqueles irmãos, ele venceu a morte, para aqueles que com medo da morte não ficassem mais à servidão.
E o que é isso que ele está dizendo? É que agora, meus irmãos, nós tenhamos a certeza que se Jesus vier agora, nós estaremos prontos para Ele. A minha oração era esta. Olha, irmão, tantas dificuldades na vida e parece que o mundo não quer saber mais do Evangelho. É uma dificuldade para nós sermos crentes hoje em dia. E enquanto eu orava e falando estas coisas e pensando, né, sobre o estudo da quarta-feira, sobre o arrebatamento, e eu pensando, Senhor, se fosse agora seria tão bom, né? Podia nos levar agora que estamos todos de joelho aqui, orando, buscando a Deus. Se Ele viesse exatamente neste momento, irmãos, todos nós estaríamos preparados para Ele, sem nenhuma dúvida, em oração, implorando para Ele que viesse nos buscar. Seria um momento glorioso para nós. Mas, irmãos, nós temos que saber também que uma outra porta para nós irmos até Ele é a morte. Se Ele vier por esses dias e Ele me encontrar vivo, eu serei arrebatado, e penso que os irmãos, todos também. Porém, meus irmãos, nós não sabemos o dia e a hora. Se Ele não vier tão próximo, nós temos que estar preparados. A morte será um portal para a vida. João disse isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, que Cristo veio para desfazer a obra do diabo. Assim como o diabo, através do pecado, trouxe a morte, Cristo, através da sua morte, trouxe a vida para nós. E a morte se tornou um portal para a vida. Então hoje nós temos que ter isso em mente, que a morte agora não nos coloca mais debaixo da servidão. Nós somos livres para viver para Cristo e para morrer para Cristo. Como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós temos esta liberdade, porque Cristo nos deu esta liberdade. Então nós não temos mais o que temer, nem o viver e nem o morrer para Cristo, se nós de fato estivermos nele. É esse o objetivo dele. Então em Hebreus nós percebemos isso. Ele nos dá esta segurança de que nós estamos seguros se nós estivermos em Cristo. E nós precisamos ter esta confiança nele, na obra dele, porque senão o trabalho dele foi em vão. Se nós a todo momento estamos preocupados, não é, com a maneira de vida que vamos viver, então nós perdemos toda a essência de Cristo. Agora, os irmãos notem, irmãos, que o objetivo em pensarmos em santificação e justificação é justamente nós termos em mente o poder que há no sangue. Se nós entendermos este fato, nós teremos uma maior segurança em servirmos a Deus verdadeiramente. Nós não teremos, a nossa vida, ela oscila em momentos na fé. Eu vou melhorar isso. A minha vida oscila, não é? Eu não posso falar pelos irmãos, não é? Talvez a de vocês não oscilam, mas a minha oscila. Há momentos, irmãos, que eu estou bem crente, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui hoje crente, e amanhã eu vou acordar crente, e vou levantar e vou ter um período maior de oração pela manhã, eu vou ler a Bíblia, e com certeza segunda-feira vai ser um bom dia para mim. Mas isso vai oscilando até o fim da semana. Isso acontece comigo, irmãos, não é? Poxa, pastor, mas o senhor é o pastor, pensei que isso não acontecia com o senhor. Mas acontece, irmão, não é? Por isso que eu preciso que vocês orem por mim, para que eu continue crente e não oscile tanto. Mas os irmãos notem que nessa oscilação que nós temos que ter a segurança, meus irmãos, que isso é porque é parte da nossa natureza. Não que nós devemos viver isso, não. Eu não estou dizendo isso. Quanto menos nós oscilarmos, melhor. Porque esta oscilação é, na verdade, uma fraqueza da carne. O pastor Aguinaldo dizia hoje aqui, quando se diz que a carne é fraca, logo se pensa em questões sexuais.
Não. Mas se eu respondo mal a alguém, isto é uma fraqueza, porque Cristo não agiria assim, não é? Se eu sou mal educado com alguém, com certeza, irmãos, isto é uma fraqueza da carne. Com Cristo, Cristo não agiria assim. Então, tudo isso é a minha carne querendo aflorar, querendo dizer que eu tenho razão, que eu posso responder mal a alguém, que eu posso ser ignorante com alguém, porque isso eu tenho razão. Mas isso não vem de Cristo, isso é a minha carne, e ela é fraca também. E não é só em questões sexuais, não, a carne é fraca em tudo aquilo que corresponde à vontade de Deus. O que Deus espera de você, pode ter certeza, a tua carne é fraca para cumprir isso sozinha. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que foi realizada uma obra através da cruz e do sangue de Cristo. É por isso que foi feita esta obra. Porque a tua carne é fraca em qualquer coisa que você pensar em relação a Deus. Olha, se eu quero ser um bom crente, pense nisso. A tua carne é fraca para isso. Se eu quero orar mais, pense nisso. A tua carne é fraca para isso. Se você propõe no teu coração em jejuar mais, tenha isso em mente, pastores. A tua carne é fraca para isso. Mas nesse mesmo texto em que Jesus disse que a carne é fraca, ele disse, mas o Espírito está pronto. Se você quiser orar, o Espírito vai te chamar para a oração. Se você quiser se consagrar, Ele vai te chamar para a consagração. Se você quiser entregar a tua vida a uma vida de santidade, Ele vai te chamar e te santificar. Tenha certeza disso. A minha e a tua carne não é capaz, mas Ele é. O sobrenome dele é santo, e é esse o objetivo dele, santificar a mim e a você. Esmagar esta carne e dar a vida espiritual que Deus espera de mim e de você. Esse é o objetivo dele. Mas se eu não tenho estas coisas bem resolvidas na minha mente, então, meus irmãos, o diabo a todo momento ele vai dizer, você não pode orar, você não é capaz de orar. Você nunca vai conseguir, é isso que ele vai dizer para você. E ele vai ficar com isso na tua mente. E nós nunca vamos conseguir, irmãos, se dermos ouvido ao diabo. Não é? Vocês podem observar lá no Éden, o problema foi esse. Adão e Eva estavam ouvindo o diabo. E eles conversavam demais com o diabo. E eles ficaram mandando mensagens para o diabo. E com muito tempo que eles ficaram com o diabo, meus irmãos, quando viu, pronto, já estavam sem Deus. Esse é o grande problema, meus irmãos. Se nós ficarmos dando ouvido ao diabo. Agora, os irmãos notem que nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Nós somos incapazes, nascidos em pecado, pecadores impotenciais, irmãos. A nossa natureza, ela pede o pecado, ela deseja o pecado, ela gosta do pecado, ela acha bonito o pecado. Pode ter certeza disso. Não, pastor, isso é a sua natureza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegam as crianças, que a religião considera que são puras. Sabe, os pais vão lá na escola e os filhos contam umas histórias para eles. E eles vêm lá e dizem, olha, sabe, meu filho falou que foi feito isso, isso, isso. E você sabe que criança não mente, né? Eu disse, não mente? Quem disse? Eles mentem o tempo todo aqui. E nós contamos a verdade para os pais. Alguns acreditam, outros não. E vocês que têm filhos sabem. Vocês não precisam ensinar ele a falar mentira, precisa? Hã? Vocês precisam ensinar eles a falarem mentira? Não, isso ele aprende sozinho. Você tem que lutar com eles para falar a verdade. Isso é difícil. Mas a mentira, meus irmãos, eles sempre estão com uma história. Sempre tem uma historinha. E a gente sabe que não é verdade. Mas a gente deixa para lá. Agora,
eles aprendem isso sozinho. Eu aprendi isso sozinho. Eu não fui ensinado. Olha, vou te explicar como se fala uma mentira, né? Não, isso não. Eu aprendi um pouco na filosofia, dentro dos sofismos, né? Isso aí sim. Mas é assim, irmãos. A nossa natureza, ela pende para as coisas da carne. Se você puder ver um homem caindo de um prédio, com certeza você vai dizer que ele vai estar morto antes mesmo dele chegar ao chão. E por quê? Porque a mesma coisa que fez ele cair de lá é a mesma que vai manter ele caindo. Que esta lei da gravidade que puxa ele para baixo. O que fez ele cair de lá vai manter ele caindo até ele se espatifar lá no chão. E assim é a nossa natureza. Se nós dermos o pleno lugar a ela, ela vai nos tirando e vai nos mantendo fora do objetivo de Deus. Ela vai nos tirar fora do centro de Deus. E isso vai acontecendo dia após dia. E o diabo vai ficar dizendo: você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, você não pode, você não vai pregar, você não vai cantar, você não vai fazer isso. E ele vai continuar com isso, irmãos. E sabe, na maioria das vezes, os crentes dão lugar a isso. Na maioria das vezes, Jorge, os crentes acreditam nisso. Eles dizem: olha, pastor, eu vou ficar um tempo aqui. Ele mesmo diz: eu vou ficar um tempo aqui, pastor. Eu vou arrumar minha vida aqui. E é assim. Mas isso vai dar errado, irmão. Não é? Olhe para Lutero, o diabo foi até ele. E o diabo foi e disse para ele: olha, Lutero, você é um pecador. Você é isso, você é aquilo. E ele disse que o diabo tinha um livro de acusações contra ele. Mas o bom, irmãos, é que Lutero já tinha lido a Epístola aos Romanos. E ele diz: é verdade tudo isso que você fala, diabo, ao meu respeito. Mas você só esquece de lembrar que nós somos justificados pela fé e não por obras. E o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Esta foi a mensagem dele para o diabo. O diabo pode me acusar. O diabo pode acusar a cada um de vocês aqui, meus irmãos. Porque certamente vocês têm alguma coisa aí. Eu nem quero saber, mas tenho a certeza que tem. Mas, irmão, o diabo, ele vai me acusar a todo tempo. Mas eu vou dizer para ele: olha, eu não estou confiado na salvação, na santificação, na justificação, mediante as minhas obras. Eu estou confiado na obra daquele que veio a este mundo, nascido do Espírito, gerado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, levado à cruz, morto e ressurreto. É nele que eu estou confiado. É nessas obras que me dá segurança, não nas minhas. As minhas não me dão segurança em nada. Se eu saio para dirigir, estou inseguro. Se eu saio de moto, não sei se chego. Qualquer obra que eu faço é insegura. Mas as obras de Cristo, meus irmãos, me dá segurança. Eu sei que Ele é verdadeiro. Eu sei que Ele é real. Eu sei que a obra dEle vale a pena. Então, quando nós temos isso em mente, nós conseguimos entender o que fato é a justificação. Nós, irmãos, somos fracos, a nossa carne é fraca, e nós, irmãos, não poderemos nunca ter força para combater o diabo frente a frente, com a nossa própria estrutura. Nós não teremos essa capacidade, não é? Nós somos fracos por natureza. E o diabo sempre tem algo para nos acusar, tenha certeza disso. Mas os irmãos notem que lá em Hebreus, lá em Levíticos, a mensagem foi: eu não quero ninguém comendo sangue. Se eu souber que alguém está fazendo isso, eu vou extirpar do meio do meu povo. Porque o sangue tem um valor para Deus. E o que Deus queria fazer com o sangue? Ele queria trocar em resgate da alma.
Era este o objetivo de Deus. A vida da carne está no sangue. Então o que ele queria? Eu quero aquela vida para trocar em lugar de outro. Este era o objetivo. Os irmãos sabem que quando Abraão subiu com Isaque para oferecer ele em sacrifício. Eu ouvi pregadores dizendo, irmãos, olha o absurdo, que Abraão não contou nem para Sara. Porque se Abraão contasse para Sara, certamente Sara ia ficar dizendo para ele, não, mas você vai fazer isso com o nosso filho, que não pode, que não pode. Ia tentar convencer o Abraão a não oferecer o Isaque. Então, alguns pregadores disseram que ele não contou para Sara. Isso é uma bobagem, meus irmãos. E quando Abraão estava subindo, Abraão também, isso pregadores dizendo, meus irmãos. Alguns pregadores dizem que quando Abraão estava subindo com Isaque, que ele não tinha contado para Isaque ainda, que Isaque iria ser oferecido. Por isso que o Isaque perguntou, pai, eu estou vendo aqui todas as ferramentas, mas aonde está o cordeiro? Então os pregadores conjecturam que que o Isaque não sabia. Vocês concordam com isso? Eu vou dizer aos irmãos, Isaque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento ou não? Você acha que Cristo veio a esse mundo e não sabia que ia morrer na cruz? A todo momento ele está dizendo, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eles já tentaram matar ele lá em Nazaré, logo no início, no capítulo 4 de Lucas, quando ele leu um rolo de Isaías 61 e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Eles já tentaram apedrejar ele, e ele diz, não é ainda chegada a hora. Ele sabia que ia morrer a todo tempo, e Isaque também sabia. E Isaque está subindo com Abraão, pronto para morrer. Outra loucura que os pregadores dizem é que ele tinha 17 anos, não é? Essa é outra bobagem. E por que não tinha? Porque a estatura de um varão perfeito é a partir dos 25, de 25 a 30 anos. Então Isaque tinha pelo menos 25 anos, sabendo do que ele estava fazendo. Então ele sobe com seu pai Abraão, pronto para morrer. Agora ele pergunta para o pai, aonde está o cordeiro? Por que ele pergunta onde está o cordeiro? Porque é justamente esta troca que Deus vai fazer. Ele vai colocar um cordeiro lá, Isaque vai morrer, e o mundo antigo acreditava que em um determinado ponto, aquele cordeiro ia trocar a vida com Isaque. Isaque ia ressuscitar e o cordeiro iria morrer. Por isso que Deus disse para ele, não, o Abraão disse, Deus vai prover um para você, não pode ser eu, não sou eu que salvo a tua vida, não é o meu cordeiro que salva a tua vida. Qual é o cordeiro que salva a vida? É aquela que João Batista diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o cordeiro de Abraão, é o cordeiro de Deus. E quando Abraão sobe lá e coloca o Isaque na pedra e levanta o cutelo, então ele ouve a voz do anjo dizendo, não faças tal, porque eu sei que você temes a mim. E quando Abraão olhou, havia um cordeiro preso pelo chifre. Não é? Eu acho que para alguns aqui já viram essa imagem, né, que eu mostrei para os irmãos. O cordeiro, como que é o cordeiro preso pelo chifre? Ele fica em pé no arbusto, como um homem, na posição da cruz. E Abraão vê esse cordeiro. Era ele que o mundo antigo acreditava que trocaria com Isaque. E foi de fato. Na hora, pegou-se o cordeiro e imolou o cordeiro.
e trocou com Isaac. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11, que pela fé ofereceu Abraão a Isaac, crendo que mesmo após a morte, Deus poderia trazê-lo à vida novamente. Então Abraão não tinha problema nenhum em levar Isaac para a morte, porque ele sabia que Deus iria trocar o sangue de alguém pelo sangue do Isaac. Vocês imaginam isso, irmãos? Dá para ser o pai da fé crendo nisso? Dá, pastor? Tem coragem de levar o Caio? Não dá, né, Caio? Bom, talvez o senhor tenha, duvido ele, né? Duvido ele subir. E é aí que está o grande mistério, irmãos. A comunhão entre Abraão e Isaac. Eu ofereço e o filho diz, eu morro. Esta é a comunhão em Deus e Cristo. Eu ofereço e Cristo diz, eu morro, para salvar nós. Este era o objetivo de Deus, essa troca. E esta troca do sangue é que nos coloca justo. A Bíblia nos diz que creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Só o fato dele crer nesta troca, Deus o imputou a ele esta justiça. O fato de eu crer, irmãos, no poder que há do sangue de Jesus, pastor, é isso que Deus olha para mim e me vê como justo. Então eu que estava falando agora para vocês, que sou um pecador, um miserável pecador, agora eu digo para vocês, que aos olhos de Deus, eu sou considerado um homem justo, por Deus. Você pode me dizer, pastor, não, você continua sendo um pecador. E eu vou dizer, mas Deus não me vê assim. E você pode insistir e eu vou dizer, pela fé no sangue de Jesus, Ele me põe justo. Simplesmente pelo fato de eu crer no poder que há no sangue do teu filho. Crer na obra que Ele realizou por mim. Crer na obra que Ele realizou na cruz. Crer no poder que há no teu sangue. É isso que me põe justo, irmão. Não é a minha justiça. Não. Vocês entendem porque a igreja não tem cânticos sobre sangue? Vocês veem que não tem mensagem sobre sangue? O sangue hoje do evangelho é a plata, não é? O dinheiro, é o money. É isso que manda hoje. É prosperidade, você vai conseguir, você vai prosperar, você vai ter tudo para esta vida. Nesta vida, irmão, você está bem no evangelho agora. Mas a primeira aflição que tem, irmãos, ele não consegue se manter na igreja. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele acha que é ele. Ele acha que ele vai vencer isto sozinho. Ele acha que ele vai conseguir se livrar dos pecados sozinho. Não, eu vou ficar um tempo, pastor, fora da igreja. Assim que eu arrumar minha vida, eu volto. Não é? Eu disse para o meu filho uma vez. Ele disse, pai, eu quero ir para a igreja, eu estou com saudade da igreja, tenho vontade de tocar na igreja, cantar na igreja, mas eu preciso arrumar minha vida. Eu disse, você nunca vai para a igreja, se você pensar assim. Você precisa ir à igreja. Porque na luta contra o pecado, meu irmão, a minha carne não é capaz. Eu não sou capaz de vencer, porque Jesus disse que ela é fraca. E eu só venço ela mediante o Espírito. E para mim, ganhar forças no Espírito, eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso disso, senão eu não tenho força. Então é por aí que começa. Então quando eu entendo que eu sou justificado por esta obra, então eu consigo entender, olha, eu estou num estado miserável, eu estou num estado deplorável, mas eu posso me levantar, porque a justiça não é minha, é dele.
E quando eu me entendo nisso, a santificação começa a operar então em mim. Como funciona esse processo de santificação? A santificação, meus irmãos, é algo que vai moldando em mim a natureza de Deus. A mesma vida que se vive no céu é a mesma que deve ser vivida aqui. Cristo não foi diferente aqui do que ele era no céu. Veja que logo no nascimento dele, em Lucas capítulo 2, os anjos já estavam lá, glorificando a ele. Era o mesmo. Os demônios com medo dele. E quando ele chegou em Gadara, irmãos, o endemoniado já atormentado, dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabiam quem ele era. Os demônios o conheciam. O mar revolto, e ele dizia: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E eles lembraram, esta é a mesma voz que nos criou lá no princípio de tudo. É a mesma voz que diz: haja todas as coisas. É a mesma que está mandando eu me acalmar. É a mesma que está mandando eu me aquietar. É o mesmo. E eles não esqueceram, irmãos. Não. Eles sabiam quem ele era. A grande dificuldade é nós sabermos quem ele é. Me perdoe o termo que eu vou usar, irmãos, mas não é meu. É propriamente de Isaías, capítulo 1, quando ele diz: o burro conhece a manjedoura do seu senhor, mas o meu povo não me conhece. É o termo que Isaías usou. E eu me incluo nele. Porque nós conhecemos muita coisa ultimamente, mas nós precisamos conhecer mais dele. Saber quem ele é. Para nós termos força, pastor. Para nós ganharmos vigor espiritual. Para podermos nos achegar a ele. Não é um conhecimento que durou 3 ou 4 anos de faculdade, não, irmão. É o que Oséias diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Era hoje, irmão, hoje. Hoje eu passei a tarde lendo Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes. Mas por que eu tenho que continuar lendo a Bíblia? Porque senão eu não tenho inspiração para pregar. Eu não vou montar um sermão em cima de uma vida qualquer, não. A mensagem tem que vir dela. Então eu tenho que ficar nela. Eu tenho que ter inspiração nela. E enquanto Deus não me dá um texto, não me dá uma mensagem, eu tenho que ficar lá insistindo com Ele, implorando para Ele. Por isso é uma aflição pregar. Não fazer um show, não é um show, é fácil, irmão. Mas pregar o Evangelho é uma agonia, é um desespero. Saber que nós temos que falar com a igreja, e temos que dar conta dela, mediante o que falamos, o que pregamos. É um desespero, irmão. Mesmo se a sua vida não está tão boa. Mas Deus não está perguntando para você se a tua vida está boa para pregar. Ele simplesmente te manda pregar. Quando que eu vou estar bom para pregar? Eu não sei, irmão. Eu não sei quando. Mas a Bíblia diz que se prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Eu tenho o dever de pregar. Eu não tenho como dizer para Deus: Senhor, eu não posso pregar. Não. Você diz para o teu corpo: não, eu não vou dormir. Você diz?
Você tenta, né? Você tenta, mas não aguenta. É só sentar a cochila e dorme. É assim. Não tem isso, irmão. É assim que funciona. Então, se eu compreendo, irmãos, que a minha justiça, ela vem mediante o sangue, então eu consigo caminhar para o próximo passo, que é a vida santa. Porque eu não estou confiado em mim. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, a Bíblia diz. E ele fez questão de dizer, não sem sangue. Porque lá em Levíticos ele diz, o sangue é que vai expiar a alma. Então ele está dizendo, olha, ele não vai entrar lá sem sangue. Porque se ele entrar sem sangue lá, Deus não recebe. Porque o que Deus quer é fazer essa troca, uma vida por outra. Você traz o sangue e eu dou a vida. Agora, o animal era considerado inocente lá. Porque foi o animal que pecou? Não. O animal tem consciência do pecado? Vocês acham que ele tem? Não. E ele só segue o instinto dele. Ele não peca. Ele só segue o instinto dele. A maneira que ele foi ensinado a fazer, é só isso. Então o sangue do animal era pego e trocava por uma alma pecadora. Mas era sangue de animais, meus irmãos. Vocês acham que era justo um animal morrer no lugar do homem? Não. O homem pecou. Conscientemente. Então Deus criou esse mecanismo, meus irmãos, até que viesse o homem perfeito. Porque senão a justiça ia estar apoiada em mim. Imagine, eu daria a minha vida pela do João, não é? Daria pela do Caleb, tranquilamente, pelos filhos, tranquilamente. Mas vocês acham que a minha vida é mais santa do que a do João? Vocês acham? Não tem diferença, irmão. Não, mas o senhor é o pastor. Tá. Mas se ele virar o pastor agora? Ele tem 25 anos. Quando eu tinha 25, eu não era pastor ainda. E se ele virar pastor agora? Então a vida dele vai ser mais santa? Não. Nós todos, irmãos, somos o mesmo tipo. É isso que Deus está querendo dizer. Tinha que ser alguém perfeito, alguém sem pecado, alguém puro, de mente, alma e coração, alguém plenamente, até que ele viesse. Então ficou os sacrifícios de animais. Mas a própria Bíblia diz que ainda que os pecados eram perdoados, né? Há uns pregadores que dizem que os pecados não eram perdoados com o sangue dos animais. Eles eram. Senão Deus não ia pedir. Como os homens do Antigo Testamento foram perdoados? Por aquele sangue. Agora, aquele sangue tinha um problema. Aquele sangue não aperfeiçoava. E o que é aperfeiçoar? É trazer a santificação. Esse é o processo de Deus. Como que Deus vai me aperfeiçoar? Ele vai continuar, presbítero Rogério, você vai fazer uma faculdade e vai sair de lá aperfeiçoado em questões espirituais. O senhor acha que funciona assim? Não. Como que o senhor pode se aperfeiçoar diante de Deus? Dentro do processo da santificação. Eu entendo que Deus me justificou pelo sangue, e agora eu dou lugar para o Espírito continuar o processo fazendo a santificação, para que eu viva uma vida santa para Deus. Este é o objetivo. E é assim que funciona. Aquele sangue de animais
era só para perdoar os pecados. Agora o sangue de Cristo, que foi derramado, e ele diz que ele entrou no tabernáculo uma única vez. Agora, nós somos aperfeiçoados. E por que somos aperfeiçoados, meus irmãos? Porque com a ressurreição de Cristo, ele derramou na sua cruz todo o sangue aos pés da cruz. E os irmãos sabem, enfiaram uma lança nele. E só saiu um fio de água e sangue. Não havia mais sangue naquele corpo. E ele foi levado para o sepulcro. Mas no domingo pela manhã, ele estava vivo. Como que ele está vivo num corpo sem sangue? Agora ele está vivo pelo Espírito, plenamente. E é este sangue que tem poder, irmãos. E é este que aperfeiçoa a mim e a você. É este que me santifica. É este que glorifica a Deus. Ele não quer saber de nada que é meu. Ele não quer usar a minha voz para cantar. Ele não quer usar a minha habilidade para pregar. Tudo que ele quer é a condução do Espírito Santo para que eu faça qualquer coisa aqui para ele. Tudo que ele recebe, irmãos, tem que ser um produto do Espírito. Um pastor de Brasília me mandou uma mensagem na terça-feira. E ele me perguntou: pastor, quando Paulo diz orar no Espírito, o que é que ele está querendo dizer? E eu disse para ele: meu irmão, orar no Espírito significa você alcançar uma plenitude até que o Espírito te tome e comece a orar por você. É aí que a oração começa a ser prazerosa. Senão você vai ficar de joelho dizendo: Senhor, aleluia, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, abençoa não sei mais quem. E a sua oração, meu irmão, você vai olhar no relógio e só passou 5 minutos. E você fala: eu já orei por todo mundo que eu conhecia, em 5 minutos. Mas quando o Espírito toma você, você vai ficar lá, orando e buscando a Deus por horas. Eu disse para ele: isso é a oração no Espírito. Os pentecostais acham que é falar em línguas enquanto você está orando. Não, irmão. Orar no Espírito é o Espírito tomar você. E até a oração tem que ser um produto do Espírito. Nada nesse evangelho pode ser um produto da tua carne. Você não pode dizer: eu pago o preço na oração. Não! Se você ora, é porque o Espírito te leva até lá. Se você lê, é porque o Espírito te traz até a leitura. Se você está aqui nesta noite, é obra dele, exclusivamente dele, irmão. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Aleluia, aleluia. O cristianismo, irmãos, ele precisa entender estas coisas. Porque senão nós vamos ficar perdidos nesta vida, fracassando a todo momento, e achando que nós vamos nos levantar. Mas não há solução para a nossa carne, irmão. Não há. Nós nunca vamos vencer, irmãos. O diabo vai conseguir. Ele tem razão quando ele diz que você não consegue, é verdade. Ele tem razão quando ele diz que nós somos fracassados, é verdade. Ele tem toda a razão, meus irmãos. É só ele oferecer um pouquinho de dinheiro, nós deixamos os cultos. É só ele oferecer qualquer coisinha, meus irmãos. Nós já perdemos aquela comunhão mais íntima. É simples. Ele tem razão. Ele não está mentindo para nós, apesar dele ser um mentiroso. Mas quando ele diz tudo isso, é verdade. Ao meu respeito, e
penso que é o teu também. Mas a única coisa que ele esquece, irmão, ou não esquece, é que tem alguém que é vencedor por nós. Alguém, irmão, que entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, sendo ele a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Ele, somente ele. E o diabo sabe, irmão, e tudo que ele quer é tirar isso da tua mente, sabe? Então ele te acusa constantemente, até te convencer que você não é nada. Agora, se você já sabe que você não é nada, então você tem que se agarrar a Cristo. É aí, irmãos, que entra eu e você neste evangelho. Eu dizia para o João essa semana, irmãos, os crentes, eles leem a Bíblia e interpretam de maneira errada. Nós chegamos no culto da ceia e Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele diz: examine e coma. Ele não diz examine e não coma. Ele está dizendo: olha para dentro de você e você analisa se tem alguma coisa errada. Então, se tem alguma coisa errada, ele está dizendo: é a hora de você pedir perdão, arrumar isso para poder participar. É isso que ele está dizendo. E é isso que eu quero propor para a igreja nesta noite. Se você puder analisar você agora, eu vou analisar a mim mesmo agora. E se você está distante de Deus, se você está distante do Evangelho, se você está distante disso, irmão, é hora de nós nos entregarmos a este altar de Deus nesta noite e implorarmos o perdão dele e a misericórdia e o sangue todo-poderoso. Entendermos que há poder no sangue de Jesus, que há poder, irmãos, há poder que nos transforma, que nos liberta de verdade, não só que perdoa nossos pecados, mas que nos aperfeiçoa, que nos vai colocar puro e santo diante de Deus, que Deus vai poder encontrar a sua igreja de verdade, uma igreja que foi comprada pelo sangue, que foi lavada pelo sangue, que não tem nada a ver com dinheiro, irmão, que não tem nada a ver com carro, que não tem nada a ver com casa, nada, irmão, que tem tudo a ver com uma entrega total, tudo a ver com uma entrega, tudo a ver. Vamos nos examinar nesta noite, meus irmãos. Vamos abrir o nosso coração para Ele nesta hora. Eu preciso da tua oração. Eu também quero orar por você nesta hora. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos implorar a Deus pelo perdão, pela misericórdia, sabendo que o sangue dele nos purifica e o teu Espírito nos santifica. Vamos orar nesta hora. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Este é o momento, meus irmãos, para nós abrirmos o coração e pedirmos perdão a Ele. Eu posso dizer que eu não tenho sido o crente que Deus gostaria que eu fosse, que Ele espera que eu seja. Não. Mas esta é a hora, meus irmãos. Esta é a hora.
Este é o momento, irmãos. Vamos orar. Levante a tua voz em oração nesta hora. Vamos orar uns pelos outros. Vamos a pedir a Deus que nos ajude, que nos fortaleça. Senhor, vem sobre nós nesta hora, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Vem, Senhor, com o teu glorioso Espírito, Senhor. Vem, Senhor, nos renovar. Vem nos aperfeiçoar, Senhor. Vem nos santificar. Vem, Senhor, nos conformar à imagem do teu Filho, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas culpas, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa, Senhor, a nossa falta de oração, a nossa falta de leitura da tua palavra, a nossa falta aos cultos, a nossa falta de oração. Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, a vida negligente que temos vivido no teu evangelho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor. E nos purifica, Deus. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e nós oramos, Senhor, nesse instante, diante de ti, Senhor, e da tua santa palavra, Senhor, nós oramos, e no teu altar, Senhor, nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, e mais uma vez, Senhor, recorrendo ao Senhor, a implorar de ti, Senhor, sobre nós, Senhor, o teu conselho glorioso, a tua verdade, Senhor, e a tua libertação sobre nós. Ajuda-nos, Deus, fortalecendo-nos, Senhor, enchendo-nos do teu Espírito Santo e nos levando, Senhor Deus, à tua orientação e à tua vontade. Deus, ajuda-nos, Senhor, perdoando-nos, Senhor, santificando-nos, Senhor, e purificando-nos, Senhor, para a glória da tua presença e a glória do teu nome santo. Nós te glorificamos, Senhor, e no nome de Jesus Cristo nós te damos graça. Amém e amém.